O Guaíba está há 30 anos sem dragagem por culpa do Olívio e da esquerda ultra-radical de Porto Alegre. Duvida? Assiste o vídeo até o final que eu vou te provar. Tudo começou com a esquerda ultra-radical de Porto Alegre fazendo campanha pro PT e pro Olívio Dutra, fazendo um abraço simbólico ao Guaíba na Avenida Beira-Rio, que foi construída pelo Alceu Colares. Por que você está abraçando o Rio? Porque eu acho que o Rio é nosso, né? E a gente tem que garantir ele pro povo de Porto Alegre. A partir do momento que a gente se conscientizar da importância da ecologia, a gente passa a se importar pelas questões que envolvem a cidade. Em pouco tempo, a fila tinha cerca de 3 quilômetros, indo do Parque Marinha até a ponta do gasômetro. Foi a maior manifestação ecológica realizada em Porto Alegre. Foi a maior manifestação ecológica em Porto Alegre, em um ato de campanha para o PT. Duvida? Leia esse artigo aqui que se encontra no Google, escrito em 2008. Em 88, pouco antes da eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, ainda em 15 de novembro, o então prefeito Alceu Colares inaugurou a Avenida Beira-Rio. Era o primeiro passo de um projeto maior que deveria urbanizar a orla do Guaíba. No domingo anterior à inauguração, houve um abraço ao Guaíba em protesto. O candidato Olívio Dutra passou de carro por entre os manifestantes, apertando uma mão contra a outra num gesto de solidariedade. Alguns começaram a cantar: vai Olívio, PT, PT, PT. E depois disso, o Olívio Dutra acabou se elegendo prefeito de Porto Alegre. Tu acha que o abraço ao Guaíba não foi aquilo que elegeu o Olívio Dutra contra o que indicavam as pesquisas naquela época? Quando chegou à prefeitura de Porto Alegre, o então prefeito Olívio Dutra, respondendo aos seus eleitores, criou o tal do Guaíba Vive, que basicamente começou a impedir a mineração, a extração de areia do Guaíba na parte que competia a cidade de Porto Alegre. Mas como desgraça, pouca bobagem e o eleitor do Rio Grande do Sul quis valorizar mais uma vez a ignorância, acabou elegendo o Olívio Dutra governador, que, sinalizando para o seu público mais uma vez, trabalhou para impedir a mineração, criando agora o programa Pro Guaíba, que proibiu a mineração de areias aqui no Guaíba e muitos córregos e afluentes aqui do Rio Grande do Sul em resposta àquele grupo político que o colocou no poder. Bom, já que o governo Olívio impediu a mineração dentro do Guaíba de modo a retirar de maneira gratuita essa areia que está obstruindo a passagem aqui pela região de Porto Alegre, bastaria sair o governo Olívio que o próximo governador ou qualquer um dos próximos governadores poderia rever essa situação. Foi então que o Ministério Público, talvez por uma ação mais ideologizada, acabou proibindo o Sartori de fazer a remoção dessa areia aqui no Guaíba, em Porto Alegre. O Ministério Público do Estado recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que não libere novas extrações. A secretária atual se manifestou na imprensa no sentido de que ela iria autorizar um projeto piloto de mineração de areia para um empreendedor na região do Lago Guaíba. Foi então que o Ministério Público Estadual entendeu de expedir uma notificação recomendatória, demonstrando que, em virtude dos diversos usos que o Lago Guaíba reúne, seria muito temerário emitir um licenciamento sem um zoneamento específico. Ou seja, a esquerda abraçou o Guaíba, elegeu o Olívio em resposta aos seus eleitores proibiu a mineração em Porto Alegre quando prefeito, no estado enquanto governador, e quando ele saiu começou o ativismo judicial. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a proibição da mineração aqui no Guaíba. Justiça Federal concedeu essa proibição a pedido do Ministério Público e até hoje os governadores que tentaram foram impedidos pela Justiça de fazer a limpeza e desassoreamento aqui do Guaíba a título de fazer o zoneamento ecológico, econômico, ambiental. Enquanto esse papelzinho mágico não for entregue pela FEPAM à Justiça Federal, o Guaíba continua sendo proibido de ser minerado e essa areia continua aqui ocupando espaço no fundo do Guaíba. Assista ao documentário completo Guaíba 30 anos sem dragagem no meu YouTube Gessé Sangali Direito de Verdade.